Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Pessoal que está nos acompanhando também pela internet, nos assistindo ao vivo, para você que está assistindo essa gravação, né? Nós agradecemos a oportunidade. Estamos aqui mais uma noite, mais uma terça-feira. Estamos no horário das 18 horas. Vamos aproveitar esse momento para a gente fazer uma prece a Maria Santíssima, para que possamos, então, agradecer mais esse dia, né? O dia, ele segue, mas o dia de trabalho, ele vai chegando ao fim. Momento, então, de nós podermos descansar, podermos focar nas nossas coisas pessoais, focar no estudo, na prece, na palestra, na oração. Agradecidos somos pelos desafios, agradecidos somos pelos problemas que vieram, aqueles que tiveram soluções e aqueles ainda que não foram solucionados. Problemas de ordem de saúde, de trabalho, financeiro, familiar. Mas tudo é possível ao que crê. Então nós agradecemos e pedimos a Nossa Senhora, assim como o nosso dia abaixo do sol foi abençoado, nós possamos agradecer e que seu manto siga nos cobrindo nesta noite, aqui nesse estudo, em nossos lares, aos que estão no trabalho nos assistindo, aos que estão no ônibus, no carro, aos que estão aqui no espaço sagrado. Que a luz de Nossa Senhora, através dos anjos da guarda que nos acompanham, juntos da espiritualidade, possa estar junto de nós, nos limpando, cuidando dos nossos sentimentos, nossos pensamentos, abrindo a nossa intuição para que possamos entender tudo que vai ser falado e estudado nessa noite. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nossa morte. Amém. Os irmãos possam ficar na atenção. Falando de São Francisco de Assis, nesse momento, para adentrar os nossos lares, junto dos anjos da guarda, fazendo as limpezas energéticas dos nossos chakras, do nosso campo áurico, de cada cômodo em que, então, nós desejamos. Dos lares, apartamentos, ambientes de trabalho, de todos os lugares. Uma imensa falange de irmãos, com roupas de frades, com vários currículos e incensos, começam a rodear. E ali eles estão, nesse momento aqui na casa de Nossa Senhora, passando esse incenso sobre nós, sobre nossos corpos, e através dos anjos da guarda estão direcionando aos lares, a falange de São Francisco de Assis, de São Benedito, levando essa limpeza através dos incensos, a mirra que é queimada em cima da brasa, tirando qualquer impureza, qualquer miasma, qualquer energia dos nossos corpos físicos, espirituais e dos nossos ambientes. Nesse momento, você pode pensar naquele local, solicitar a Maria Santíssima, para que essa visita chegue ao teu lar, ao teu ambiente, aonde você se encontra, aonde você deseja que a luz chegue. Uma grande limpeza energética acontece, para que todos estejam em sintonia, para que não haja nenhum problema durante o trabalho dessa noite. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como
dos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oração no Templo Espírita. Senhor Jesus, vimos de longe para agradecer-te a bondade. Viajantes do tempo, procedemos de Tebas, da Babilônia, de Heliópolis, de Atenas, de Esparta, de Roma, de vários lugares, do Egito. Tantas vezes respiramos na grandeza terrestre. Petrificados na ilusão, povoamos palácios de orgulho, castelos de soberba, casas solarengas de vaidade, e dominamos cruelmente os fracos, desconhecendo a bênção do amor. Reunidos aqui hoje, em nosso pouso de fraternidade e oração, rogamos-te força para converter a existência em colaboração contigo. Nós que temos guerreado e ferido a outros, imploramos-te agora recursos para guerrear as nossas fraquezas e ferir de rijo as nossas antigas viciações, nossos débitos, a fim de que nos transformemos, afinal, em teus verdadeiros servos. Ajuda-nos a regenerar o coração pela tua doutrina de luz, para que estejamos conscientes do nosso mandato. Para isso, porém, Senhor, faze-nos pequeninos, simples e humildes. Oleiro divino, toma em tuas mãos o barro de nossas possibilidades singelas e plasma a nossa individualidade nova, ao calor de tua inspiração, para que, como a fonte, possamos estender, sem alarde, os dons de tua misericórdia, na greba de ação em que nos convidas a servir. Sem tuas mãos, estaremos relegados às nossas próprias deficiências. Sem teu amor, peregrinaremos, abandonados à miséria de nós mesmos. Mestre, cujos ouvidos vigilantes escutam no grande silêncio e cujo coração impulsa, invariável, em todas as necessidades e esperanças, dores e alegrias da terra. Nós te agradecemos pelo muito que nos tens dado e ainda uma vez suplicamos-te acréscimo de força para que não estejamos distraídos. Senhor, cumpra-se em nós a tua vontade e que a nossa vida seja, enfim, colocada a teu serviço, agora e sempre, assim seja. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Seus amigos. Boa noite para todo mundo. Nosso assunto de hoje está bem pautado na data do dia de hoje, onde a gente veio para aprender um pouco também com os irmãos sobre a necessidade de cuidarmos da nossa vibração, da nossa cabeça, dos nossos sentimentos. Porque a partir do momento que a nossa cabeça ela não está bem, vamos começar do básico. A nossa cabeça não está bem, em todos nós, a gente começa a se perder. A gente se perde nas mazelas, na arrogância. A gente se perde na hora de tomar uma decisão, na hora de fechar mais a boca, na hora de usar mais os ouvidos, ou na hora que realmente é necessário falar. Né? A quem amo, repreendo, disse Cristo.
E existem os momentos que é necessário, então, a gente também, ali, com simplicidade, mas com firmeza, colocar algumas situações em pauta para que aquela pessoa que está ouvindo, ela possa sentir, não de uma forma agressiva, mas o que realmente é divino, é sério, é importante. E quando a nossa cabeça ela não está bem, por que a nossa cabeça pode não estar bem? Um exemplo básico. A partir do momento que nós temos uma preocupação com algo, aquela preocupação ela começa a consumir a nossa cabeça, o nosso pensamento, a nossa energia, a nossa imunidade. Tudo vai caindo, né? O sono não fica bom, a gente não alimenta direito, e a cabeça está sempre cheia, maquinando um monte de coisa. E nesse sentido, quando a cabeça ela não está, no mínimo, equilibrada, a gente não consegue, então, tomar as decisões sensatas. E se a gente parar para pensar, os fatos mostram que, desde ali do início da PAN, né, lá em 2019, a doença, ela mexeu muito com a cabeça das pessoas. Eu estou falando isso independente do sorvete. Eu estou falando da doença, ok? Quem pegou ou quem não pegou, não importa. Porque criou-se uma barreira vibracional em que as pessoas começaram a ficar muito preocupadas, a vibração caiu muito. E ali o mal viu que seria fácil começar a dominar as pessoas pela vibração, colocando o medo. Né? E o medo, ele é um ponto também importante que mexe muito também com a nossa cabeça. Veja bem, ter medo é uma coisa, é natural, somos humanos. Agora, vocês acham que eu não fico com o pé atrás quando eu ouço algumas coisas? Vocês acham que eu não fico receoso, com medo? A palavra é essa, não tem vergonha de falar? Quando os espíritos chegam e me mostram algumas coisas, ou que eu ouço, e eu vou na diretoria da casa e peço a confirmação, e a confirmação bate direitinho, eu também sinto medo, estou na matéria. Mas nessa hora, vai valer o quê? O conhecimento, o que eu estudo, o que eu ouço, o que vocês ouvem, que a gente ouve o mesmo conteúdo. Né? A gente estuda praticamente o mesmo conteúdo. E vai valer também a nossa fé. E, ao mesmo tempo, não é só ficar rezando, prece, reza e prece. Não. Nós temos que ser prudentes também. E ser prudentes é o quê? É cuidar da saúde, é cuidar da cabeça, tudo isso que a gente tem aprendido, como lidar com essas coisas, cuidar das energias, né? E etc. Então, desde lá em 2019 para cá, somente 2020, quando a coisa começou a crescer no mundo todo, o problema da saúde, né? Isso mexeu muito com a cabeça das pessoas. Respeitosamente eu falo, porque teve aqueles que perderam seus parentes, entes, pelos desencarnes, e teve aqueles que, mesmo que não tiveram perdas na família, enfim, mas passam por essa questão dessa pressão de viver numa rotina em que tira a gente do conforto que a gente tinha. Olha, quantos idosos ficaram depressivos por ficarem meses. Eu conheço pessoas que ficaram até anos sem poder dar um abraço no neto. Olha, o neto é o segundo filho. Então, assim, quem é avó aqui sabe, não se diferencia nada. Agora, imagina você ficar esse tempo todo sem poder ganhar um abraço do seu neto, dar um abraço na sua neta. Se você não tem neto, seja filho, não importa. Né? Então, são várias coisas que foram acontecendo, vocês vão entender onde eu vou chegar, que isso começou a mexer com a cabeça das pessoas. Foi desequilibrando, foi bagunçando tudo. Agora, imagina, a partir do momento que as pessoas ficaram doentes e ficaram com sequelas, doentes ligados à pandemia, né? Sem falar que as pessoas também, elas têm outros problemas de saúde. Ok, juntou tudo. Então, isso começou a mexer muito com a cabeça das pessoas. E nesse paradigma como um todo, nessa situação como um todo, não só os idosos, os avós, os pais, mas parte da juventude também, ela começou a ficar muito desorientada. E começou um processo de queima da erva verde. Tá? Ali começou isso também. Então, a juventude começou a ficar desorientada
E a partir daí, só viciada em questões que não levam a nada, travadas em uma tecnologia, gastando um tempo que elas mesmas, as pessoas elas reclamam, né? Falando de juventude também, elas reclamam que não tem tempo para fazer isso, mas ao mesmo tempo está perdendo um tempo com aquilo que não tem nada a ver, mas está reclamando que não tem tempo para outras coisas. Essa matemática não fecha, né? Tem algo de errado aí, desequilíbrio. E esse desequilíbrio, ele começou a vir também pelas ondas e continua cada vez mais forte pelas ondas magnéticas, né? O 5G já está rodando full, completo, em todas as cidades, quem que pega o ponto de telefonia móvel, independente da operadora. E é através disso que começa realmente a mexer, como diz o irmão espiritual Agostinho de Hipona, a mexer com a psique, com a cabeça das pessoas, né? E quanto mais está ali, mais vai ficar, porque é por ali que está vindo, direto com a glândula pineal. Então está mexendo com vários pontos ao mesmo tempo. Ok, então eu falei de pandemia, falei um pouquinho da juventude, falei dos idosos e falei dessa questão da juventude um pouquinho agora, que não é novidade para ninguém. Agora imagine a partir do momento em que essas pessoas elas começam a serem induzidas por essas frequências, e em cima dessa energia, dessa frequência, elas terem comportamentos que não são bons. Hoje, no Fraterno, hoje, graças a Deus, eu entendi o que eles comentaram. Inicia rapidamente o Fraterno de São José. 2 casos ligados a suicídio, graças a 2 adolescentes, né? Um masculino e um do sexo feminino. Então, se a gente começa a entender como que a coisa está caminhando e como que isso começa a prejudicar, a conduzir as pessoas a prejudicar a sua vida, a sua reencarnação. O mês de setembro, ele é um mês que ele é voltado, né, para a questão ligada ao suicídio, setembro amarelo, né? E hoje também considerado Dia Mundial, né, internacional, contra a questão do suicídio, enfim. E é um mês, e nesse mês a espiritualidade falou, que independente do dia de hoje, né, mas o mês todo, que precisássemos trabalhar bastante esse conteúdo para trazer clareza para as pessoas entenderem. E muitas das vezes as pessoas acham que, assim, ver alguém num comportamento estranho, por exemplo, fulano só fica ali no quarto, não sai mais do celular, não sai mais do computador, só quer, nem levanta para tomar um banho, nem senta na mesa para comer no almoço. Essa é a grande realidade que a gente vê, né? Então, está ali jogado, entregue aquela coisa da internet. Ok. Agora, imaginem quando não tiver energia. Todos já sabem o que vai acontecer. O problema é que o trabalho dos inimigos, né, dos menos evoluídos, é que comece antes do disjuntor cair, antes da luz apagar. Ou seja, mexendo com a vibração das pessoas, através das frequências. Aí a gente começa a entender também o porquê de ter alguém com conhecimento em benzimento nas famílias. O porquê de ter alguém com conhecimento em alguma terapia nas famílias, né? Para socorrer, para auxiliar. Porque se depender dos alopáticos, vai ficar jogado na cama, só no tarja preta. E não vai resolver nada. E isso não tem vergonha nenhuma de falar. Até porque isso já é algo que acontece. As pessoas têm buscado muita terapia holística porque o medicamento que a médica, que o doutor receitou, não está trazendo efeito e está me deixando mais desanimado ainda. Aí, se a pessoa tomou o sorvete, aí tem um agravante maior ainda. 3 vezes mais tudo. Urucum, tudo, preciosas, tudo, melão de São Caetano, fígado, circulação, coração, 3 vezes mais tudo. Mas eu estou bem, que ótimo, e continue. 3 vezes mais tudo para melhorar. Mas eu estou bem, Juliana, ótimo, 3 vezes mais. Se Bezerra de Menezes indicou para reforçar, então, está tudo bem. Vindo do médico, tá ótimo. Então, no meio disso tudo aí, a gente vê que muitas das pessoas que estão alheias a tudo que está acontecendo, elas vão entrar num momento bem delicado.
E nesse momento delicado, vai acontecer o que Joana de Ângeles, né, trouxe, e nosso irmão Divaldo Franco já trouxe até em palestras dele, está nos livros, alguns livros dele, mas é fácil de achar isso pela internet. E que a partir do ano que vem, então, a gente começa a ter um número muito grande de pessoas cortando a sua reencarnação. A partir de 2025, o índice hoje, pela Organização Mundial de Saúde, já é altíssimo. Depressivas, ansiosas, outros problemas mentais, e cortando a sua encarnação. Eu tenho que prestar atenção no que eu falo, tá, gente? Para me prejudicar. Então, nesse sentido aí, ao mesmo tempo, a gente tem que ter o conhecimento para ajudar, auxiliar. A gente, sabendo o porquê, a gente tem que ficar atento nas coisas para socorrer quando for preciso, quando for possível, né? E também a gente tem que ter o conhecimento que vai valer muito a prece e muito a oração. Por quê? Ao mesmo tempo que tem os encarnados que estão passando por isso, abram a visão de vocês agora, tá? Vocês têm que entender isso. Do lado dos irmãos que já foram, existem muitos que estão arrependidos. E os que foram por terem cortado a sua reencarnação. Né? Eles estão muito arrependidos. O que pode ser feito para que um espírito, nesse caso, que está desencarnado, pelo motivo do suicídio, e agora? O que eu posso fazer para auxiliar? A primeira coisa que a gente pode fazer, todos nós, é a prece. É a oração, é a prece que vai auxiliar eles. Porque lá eles têm todo esse arrependimento e, mais do que isso, a dor. A dor em alguma parte do perispírito, onde, na matéria, quando estavam encarnados, eles prejudicaram o seu corpo. Então, se for um suicídio em que prejudicou tal parte do corpo, aquela parte do corpo, no campo espiritual, lá, aquele espírito, ele vai ficar sentindo as dores. E pelo tempo em que faltava ainda de vida para ele. Então, se ele ia viver 30 anos e ele tirou a vida com 18, faltou 12 anos. Então, esse débito de 12 anos, lá no plano espiritual, no Vale dos Suicidas, fica ali o processo de sofrimento. Aí depois começar todo um trabalho de estudo, de preparação, para entrar na fila, e depois pegar uma fila de 300, 400, 500 anos, para ter autorização para voltar. Só que agora nem todos voltarão para cá, porque já voltou muitas vezes. Então agora a distância da família vai ficar mais longe ainda, porque vai para outros lugares onde, né, haverá o choro e o ranger de dentes, que é o remorso, a culpa por essas questões e outras, né, que cada um tem as suas. E aqui no livro dos Espíritos, tem algumas questões que falam sobre esses pontos, né, sobre as questões do suicida. Na questão 947, tem uma pergunta que Kardec fez assim, ó. O homem que se vê às voltas com a necessidade e se deixa morrer de desespero, pode ser considerado como um suicida? A pergunta. A resposta agora. É um suicida, mas os que o causaram ou que o poderiam impedir são mais culpáveis que ele. Então, quem poderia fazer algo para ajudar aquele homem, aquela pessoa, e não fizeram antes dele cometer o suicídio, e sabendo do que estava acontecendo, são mais culpados do que ele, que poderiam fazer algo.
Estão entendendo por que eu falei ali mais cedo? É importante a gente saber lidar com essas questões, para a gente poder auxiliar quando precisar. Continuando. Não acrediteis, porém, que seja inteiramente absolvido se lhe faltou a firmeza e a perseverança, e se não fez o uso de toda a sua inteligência para sair dessas dificuldades. Infeliz dele, sobretudo se o seu desespero é filho do orgulho, quero dizer, se é um desses homens em que o orgulho paralisa os recursos da inteligência e que se envergonhariam se tivessem de dever a existência ao trabalho das próprias mãos, preferindo morrer de fome a descer do que chamam a sua posição social. Ou seja, eu prefiro morrer de fome do que pedir ajuda. Eu não quero me rebaixar. Eu não quero que as pessoas me vejam nessa condição. Aí realmente está se afundando cada vez mais. Não há 100 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em enfrentar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que só tem boa vontade para aqueles a quem nada falta, e que vos volta as costas quando ele necessitais. Sacrificar a vida à consideração desse mundo é uma coisa estúpida, porque ele não se importará com isso. Ou seja, se tirar sua vida pelas coisas do mundo, nós estamos sendo estúpidos, porque o mundo não vai se importar com o fato de fulano, beltrano, seja quem for, tirar sua própria vida. Ah, morreu, tirou a vida? Nossa, daqui a 3 dias, nem lembra mais. Não é assim? Questão 948. O suicida, que tem por fim escapar à vergonha de uma ação má, é tão repreensível como o que é levado pelo desespero? A resposta: o suicídio não apaga a falta. Então, aqui já foi bem direto, né? Você tirar a sua vida não apaga a falta. Ele não vai tampar o erro que a pessoa fez. O débito está lá. Tirar a vida não é a solução. Continuando. Pelo contrário, com ele aparecem duas em lugar de uma. Em vez de ter uma dívida, agora são duas. Piorou. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso tê-la para sofrer as consequências do mal. Deus é quem julga, e segundo a causa, pode às vezes diminuir o seu rigor. Questão 949. O suicídio é perdoável quando tem por fim impedir que a vergonha envolva os filhos ou a família? A resposta: aquele que assim age, ele não procede bem, mas acredita que sim, e Deus levará em conta a sua intenção, porque será uma expiação que a si mesmo se impôs. Ele atenua a sua falta pela intenção, mas nem por isso deixa de cometer uma falta. De resto, se abolirdes os abusos da vossa sociedade e os vossos preconceitos, não terás mais suicídios. Aquele que tira a própria vida para fugir à vergonha de uma ação, má prova, tem mais em conta a estima dos homens que a de Deus. Porque vai entrar na vida espiritual carregado de suas iniquidades, tendo-se privado dos meios de repará-las durante a vida. Ou seja, eu me privei das coisas divinas para eu me melhorar durante a minha vida e fiquei com vergonha das coisas do homem, então eu fiz só as coisas do homem. Então, baguncei tudo. Deus é muitas vezes menos inexorável para os homens. Perdoa o arrependimento sincero e leva em conta o nosso esforço de reparação. Mas o suicídio nada repara. Então, o esforço é importante, o reconhecimento é importante, mas se tratando de suicídio, não tem reparação. Não tem. Vai ter que voltar para ajustar, né?
Se tem outro campo aqui que eu possa passar. Ó, a questão 952. É mais ou menos culpado do que aquele que corta a sua vida por desespero? Aquele que está desesperado e tira a sua própria vida, né? É mais culpado porque teve tempo de raciocinar sobre seu suicídio. Naquele que o comete instantaneamente. Há, às vezes, uma espécie de desvario que se aproxima da loucura. O outro será muito mais punido, porque as penas são sempre proporcionadas à consciência que se tenha das faltas cometidas. Tem uma situação também que a pessoa relatou que ela orquestrou todo o processo de uma tentativa de suicídio dela. Ela é uma enfermeira. Então, ela organizou todo o processo para ela suicidar, usando os medicamentos, isso, aquilo, não deixar rastro, mas foi só pela piedade divina que ela não conseguiu executar o processo. Ela arquitetou, ela organizou tudo. E quando você pensa no suicídio organizando dessa forma, a pergunta foi isso. É menos culpado do que aquele que comete o suicídio num ato impensável, do que aquele que organiza primeiro, para não deixar, né? Enfim. Então, aquele que organiza, ele é mais cobrado ainda. Porque ele tramou por ele mesmo o processo da destruição, da reencarnação atual. Quando uma pessoa se vê à sua frente uma morte inevitável e terrível, é culpada por abreviar de alguns instantes o seu sofrimento por uma vontade voluntária? A resposta: sempre se é culpado de não esperar o termo fixado por Deus. Aliás, haverá certeza de que ele tenha chegado, malgrado as aparências, e não se possa receber um socorro inesperado no derradeiro momento. Nesse caso, outra pergunta: quais as consequências de tal ação? A resposta: uma expiação proporcional à gravidade da falta, segundo as circunstâncias, como sempre. Ou seja, uma expiação proporcional à gravidade da falta. Conforme a gravidade do que foi feito, a expiação vai vir conforme a gravidade que foi causada. Uma imprudência que compromete a vida sem necessidade é repreensível? A resposta: não há culpabilidade quando não há intenção ou a consciência positiva de fazer o mal. Então, a partir do momento que a pessoa ela está consciente daquilo que ela está fazendo, que ela está se prejudicando, causa e efeito. Junto da outra lei, que é a lei de ação e reação. Né? Então, no meio disso tudo, isso está tudo a partir da questão 950, tá, gente? No Livro dos Espíritos. É uma parte que fala só sobre a questão dos suicídios. Então, as pessoas acham que, tirando a própria vida, no desespero, elas vão conseguir viverem fora do problema. E a gente sabe que nós não sabíamos, né? Nós aprendemos com a espiritualidade, cada um aqui tem o seu tempo, vivendo, acompanhando a espiritualidade, mas eu acredito que, seja nas lives, nos livros, nas palestras, não importa, nos filmes, a gente sempre aprende, né? Que não é tirando a nossa vida que a gente vai conseguir resolver os problemas. A gente está adicionando mais um problema, mais um item na nossa lista de débito. Aí fica mais pesado ainda no nosso débito, a nossa conta. Agora, a partir do momento que nós enxergamos isso com conhecimento, com estudo, ok, a ficha vai caindo. Agora, o mais delicado são aquelas pessoas que não têm essa visão, que não têm esse entendimento. Nada deve ser forçado, nunca. Porque Cristo, Maria Santíssima, nunca forçou ninguém a nada. Se é para ter uma base, uma referência,
que a nossa referência seja Jesus e Maria. Eles nunca forçaram ninguém a nada. Não, que seja para tomar um copo de água fluidificada. Imagina tocar nesses assuntos, né? Como vários outros são bem delicados. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento. A gente tendo esse conhecimento, a gente vai poder conseguir lidar com situações em que as escrituras mostram que a humanidade tende a passar por isso, pelo desequilíbrio de várias formas. Então, são vários elementos que nós temos aí, dentro de um processo de expurgação, de transição no planeta, né, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de telecomunicações, do ponto de vista de decepções, né, que isso vai mexer muito com a cabeça das pessoas. Então, tem que ter muita fé, tem que ter o conhecimento para saber lidar com isso. E, além disso, vale cuidar das energias, as vibrações. A gente tem os elementos aí, os banhos, os chás, as velas, né? Então, poxa, se eu tomo uma xícara de chá, qualquer horário e qualquer chá, eu não estou cuidando só da minha saúde física. No meu organismo, a propriedade, o cheiro, o gosto do chá, daquela erva que eu ingeri, vai ficar circulando enquanto ele não é expelido pela urina. A partir disso, com os nossos poros, vai saindo esse cheiro também, que os espíritos conseguem sentir, né? Tanto espíritos de trevas e luz, que isso nos protege também. Então, da mesma forma que quando eu tenho o álcool na minha corrente sanguínea e que um obsessor, ele sente o cheiro daquele álcool e fica colado em mim, a mesma coisa acontece com o cigarro. Quando eu faço a ingestão, o consumo de algo que é benéfico, exemplo, um chazinho de hortelã, um chazinho de melissa, seja o que for, aquele cheiro ou aquele sabor, por mais sutil que seja, ou por mais forte que seja, não importa, daquela erva, no nosso organismo, ele não está cuidando só na camada física, não está só limpar o fígado, que é bom para o estômago, para a circulação, etc. Então, isso está emanando uma energia no nosso vibracional que está nos protegendo também. Então, a gente tem o chá ajudando, tem o banho, que ajuda também, que todos sabem, a nos equilibrar e nos proteger dessas energias. Não sei se aqui vocês têm algum contato, enfim, algum conhecimento, ouviram alguma coisa na internet. Está sombrio o Porto Alegre. A vibração lá está assim, ó, tudo escuro, estranho. O pessoal ainda comentou na loja aqui hoje. Nossa, está estranho aqui nessa região, com cinza, né? Desde tal dia. Mas tem lugares que está mais cinza ainda. Está mais escuro, né? Então, isso mexe sim com a energia das pessoas, com os nossos chakras, né? E as pessoas, elas estão ansiosas. As pessoas, elas estão com medo. As pessoas, elas estão inseguras. Essa é a palavra do dia. As pessoas estão, abre aspas, inseguras. Acreditando ou não, sabendo ou não, existe um ar de insegurança no ar. Tem uma insegurança no ar, muito grande. Que, conduzindo isso tudo, chega lá na famosa vibração densa, que todos nós conhecemos. E essa questão dessa insegurança, em vários fatores e vários motivos, seja no trabalho, na saúde, na questão financeira, não importa. Isso não é nada bom também, porque começa a gerar o aumento dessa energia densa, né? Então, para que a gente se blinde mais com relação a isso, é importante que a gente faça os usos, pôr em prática o que nós aprendemos. Isso é muito, muito importante. Tem vários livros na literatura que falam sobre esses assuntos e falando, né, sobre essa questão de
da energia, da situação do suicídio, é importante a gente entender que quanto mais a energia estiver densa, mais ela vai favorecer para que as cabeças que não sabem lidar com essas questões sejam influenciadas a cometerem atos estranhos. As pessoas estão irritadas. Existe também uma energia de irritabilidade no ar. Tá? Não é só insegurança, não. Tem essa irritabilidade é como se fosse ela mais recente. Algo mais recente. Dentro do livro E a Vida Continua, de Francisco Cândido Xavier, esse conteúdo veio pelo irmão André Luiz, um trechinho aqui que ele fala sobre, deixa eu achar aqui, achei. A morte que provoquei, como que me trouxe o temido desafeto para dentro de casa. Desde a ocorrência dolorosa, passei a sentir-lhe a presença no lar. Afeição de sombra invariável que me ironiza e que me insulta sem que os outros percebam. Em meu círculo doméstico, reconheço-me algemado a ele, como se o infeliz estivesse mais vivo e mais forte a cada dia. Rara a noite em que não lutava com ele em sonho, antes da cirurgia que motivou minha vinda para cá. Então, acordava como se houvéssemos travado um duelo mortal para continuar a vê-lo com os olhos da imaginação, compartilhando-me a vida cotidiana. Ou seja, um suicida brigando com um outro que ficou na família e que tinham desafetos. E que um causou o suicídio do outro. E aí aquele que desencarnou através do suicídio ficou também, através de processos obsessivos, atormentando o irmão, né? Então fica a dica aí, ó, e a vida continua. Tem na nossa biblioteca aí, tem, de empréstimo. Um outro aqui que fala também sobre um pouquinho sobre essa parte. Esse aqui é o primeiro livro que o Chico Xavier psicografou, Carta de uma Morta, trazida pela mãe dele. Almas sofredoras, é o capítulo. Nas paragens da erraticidade, nem todos os lugares são estâncias de repouso. Em todo lugar é calmaria. De aprendizagem ou de bem-estar. Há regiões obscuras, atopetadas de amargores, formadas pelas consciências polutas que as povoam. Confrangente é a situação das almas sofredoras, que a esses ambientes se destinam, porque viverão com o fruto amargo das sementes que espalharam nos dias de sua vida temporária. Aqui ele fala, então, dentro das colônias, né? Dentro das colônias, dos vales sombrios, em que essas almas sofredoras se sintonizam e ficam ali. Está sofrendo tanto naquela amargura, naquela energia da mágoa, daquilo que ficou mal resolvido, da vingança, né? E aí se sintonizou com esses vales. Outra indicação, então, Cartas de uma Morta, do Chico Xavier também, tá? Tem aquele livro lá também, eu não tenho ele aqui físico, eu li ele no PDF, no digital, O Mundo que Encontrei, que fala muito também do Vale dos Suicidas. Ali ele entra em detalhe também sobre a questão dos vales estatuados, enfim. Mas ele fala bastante da questão ligada ao suicídio. É um livro bem forte. Fica como sugestão. E aqui, do outro também, O Mundo que Encontrei, de Luiz Sérgio. Então, eu falei errado. O Mundo que Encontrei está aqui. O outro é
mais além do meu olhar. Eu troquei. Mais além do meu olhar, Luiz Sérgio também, mesmo autor. E no mais além do meu olhar é que ele fala do Vale das Tatuagens, Vale dos Suicidas. O livro é só isso. Muito bom. É um livro forte, mas abre muito essa visão. Esse aqui, então, é o mundo que encontrei do mesmo autor, Luiz Sérgio. Um pedacinho aqui que fala sobre esses assuntos. Somos todos criaturas que tivemos um início em um vasto programa de desenvolvimento evolucional, iniciado há muitos milênios. E já caminhamos muitas etapas, onde nossa vontade não poderia ter incluído, porque ainda não estava perfeitamente desenvolvida. Ou seja, a nossa vontade, na narrativa dele aqui, não poderia influir nas decisões que aquele espírito tomou. Isso mesmo. Expressava-se ela, que foi uma mulher, no desejo intenso de viver novamente, e esse impulso inicial da vida transformou-se aos poucos em desejo de melhorar as condições dessa mesma vida. Ou seja, ela queria melhorar o que ela errou na vida, só que ela já queria corrigir imediatamente. Só que aí a gente sabe que tem um processo de reencarnação, né? Olhando por esse ângulo, podemos afirmar que a inteligência, ou melhor, o princípio inteligente está em nós desde a primitiva célula que gerou o nosso organismo perispiritual. Essa inteligência deve possuir meios cada vez maiores de poder revelar-se através de uma mente progressivamente desenvolvida. Entretanto, essa conquista é feita pelo próprio indivíduo e muito mais rapidamente agora no presente estágio em que se encontra a humanidade, porque já possui condições de, por assim dizer, provocar a reforma das células, arquivo de sua mente espiritual. Essas células poderão conter o maior número de informações necessárias no momento em que tiverem de responder sobre a maneira correta do indivíduo conduzir-se perante as leis espirituais que regem a evolução nesse campo. Todos sabem que o espírito não pode manifestar-se de forma normal, se possui um cérebro atrofiado. As tentativas de traduzir no plano físico suas ideias transformam-se em débeis expressões. No entanto, em um cérebro bem formado e sadio, ele pode chegar às culminâncias e introduzir pensamentos absolutamente novos para o ambiente em que vive. Ou seja, até a nossa mente, o nosso corpo físico, ele pode influenciar naquilo em que a gente está tomando de decisão, caso o nosso órgão ele não esteja funcionando corretamente. E quando ele fala aqui de regeneração, condições, né, de provocar a reforma das células no arquivo mental, isso está associado às condições que nós temos hoje de trabalhar nossa mente através do conhecimento, do estudo. Eu estava lendo isso aqui, me veio a foto de um algodão aqui agora, um algodão e água. Então, eu levo isso à vacina espiritual, né, do irmão Bezerra, em que ali trabalha esse campo energético da nossa cabeça também. O composto fluídico não é só para curar o meu fígado, curar a minha artrose e a minha artrite. Não. Trabalha o nosso espírito também, trabalha as nossas células. Então, hoje a gente tem condição de ter esses recursos que podem nos auxiliar, fazendo com que a gente tenha mais equilíbrio na saúde, e tendo mais equilíbrio na saúde, a gente consegue também ter a cabeça para que a gente possa tomar as devidas soluções, né? Uma coisa importante, gente, isso aqui é um mundo que encontrei, tá? Do Luiz Sérgio. Tem também aí na biblioteca aí. No meio disso tudo, para concluir, então, é importante que nós tenhamos esse entendimento para se trabalhar as energias, para trabalhar o conhecimento, porque a partir do momento que nós estamos vibrando na energia do bem, e se mantendo na energia do bem, o mal ele não vai sintonizar conosco.
A energia do bem está aqui, a energia do mal está aqui embaixo. Não sintoniza, não se enxergam. Não pode deixar a vibração cair e se igualar, né? Agora, isso não quer dizer também que nós não seremos provados, atacados, etc. Não entrou na sintonia, eles vão incomodar outro. Só que, para a gente não entrar nessa sintonia, a gente tem que manter o equilíbrio. Aí, manter o equilíbrio é tudo que a gente já aprendeu, né? Que vai das ervas, dos banhos e etc. Pode perguntar. Existem suicidas inconscientes? Uhum. Suicídio inconsciente, existem vários. Aqueles que o médico terreno diz que corta esse tipo de alimentação. Toma cuidado com esse vício que você tá prejudicando o seu órgão, o seu corpo. Para com o cigarro. Para com a bebida. Está começando uma cirrose no seu fígado. Coisas do tipo assim. É esse tipo de suicídio. E a partir do momento que a pessoa tem a consciência disso, aí já entra no suicídio com o suicida consciente. Aí tem um suicida inconsciente e tem um suicida consciente. O excesso da alimentação, o excesso da gula, né? O excesso da gula, não, a gula, né? Não existe excesso da gula. A gula. Tudo aquilo que está prejudicando a nossa saúde, né? Entra no campo inconsciente. Sr. Silvio? Não, ele estava falando aí sobre água, aí apareceu aqui do lado esquerdo aqui, uma mesa com várias bombonas de água, e eu estava envolvido naquilo ali. Mas como também ligada assim, se eu estava enchendo alguma coisa com água, como se eu estava mergulhado. Eu vou explicar. Era com água. Gratidão. Só para o pessoal de casa que não ouviu, posso contar? Posso falar aqui? O que o senhor acabou de falar? O pessoal de casa que está assistindo pela internet, nosso irmão que está presente aqui no espaço, ele acabou de falar aqui para a gente, compartilhou, que enquanto eu estava falando sobre a questão do algodão, da água, com a imagem que me mostraram aqui também, ele viu aqui dentro do espaço como se fosse uma prateleira, segundo palavras dele, ali com bombonas de água. E ali aquelas águas como se estivessem sendo fluidificadas, ou que forem ser fluidificadas. É mais ou menos assim. Mais ou menos isso, né? Okay. Gratidão. São os fluidos que eles preparam para levarem às casas daqueles que estão na sintonia. Provável que sim. Eu tenho certeza. Obrigado, Cecília. Então, meus irmãos, prepare as nossas águas, que a fluidificação já vai ser agora também, antes das 19 horas, tá? Vão ser feitas 2 vezes, agora e depois. Mais alguma pergunta? Aí? Olha, pessoal, o tema é amplo. O tema é amplo, vale a pena a gente falar mais sobre isso em outro momento. Eu agradeço as perguntas. Daqui a pouco a gente vai voltar às 19 para o estudo. Além de nós que estamos aqui, vocês aí assistindo, tem vários irmãos desencarnados que cometeram suicídio, que estão assistindo essa palestra, estão aqui no espaço, todos aprendendo, alguns com semblante de sofrimento, alguns pedindo ajuda, pedindo auxílio. É a equipe de Nossa Senhora, os trabalhadores da casa, a equipe espiritual, está recebendo esses irmãos, onde os jarros, as vasilhas com águas que estão espalhadas nas laterais do espaço sagrado, estão servindo para fluidificar o campo áurico deles. Acalentando, confortando, tratando esses irmãos que tiveram o seu desencarne cometendo suicídio. Felizes são aqueles que estão junto da egrégora de Maria Santíssima para presenciar e sentir a vibração de um momento tão importante quanto esse, o resgate das almas.
aos irmãos que estão nos lares. As águas serão fluidificadas agora. Se você não tiver água próximo de você, mentalize o seu filtro, sua bombona, sua caixa d'água. E essa prece também de fluidificação, ela vai acontecer logo mais após também o estudo que virá a seguir. Fechamos nossos olhos, mantemos a vibração. É nesse momento que nossos anjos da guarda, junto da espiritualidade, fluidificam dentro de cada item, cada situação que nós estamos precisando, que nós pedimos, que nós estamos buscando. Que Nossa Senhora, como eu pedi no início, eu peço novamente, cubra com seu manto os lares das pessoas. Algumas pessoas estão emocionadas, sentindo uma energia, uma vibração, um conforto, uma leveza. É o amor de Maria Santíssima chegando aos corações. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós e seus filhos, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Graças a Deus. Agradeço aos irmãos. Daqui a pouquinho, então, a gente retorna com o estudo dessa noite. Os que puderem, fiquem na vibração, que vai ser bastante importante. Deus abençoe. Gratidão.